a partir do verso 14, o capítulo nos introduz algo novo em relação ao que já vimos. Os versos seguintes irão falar então da colheita. Esse é o tempo que Jesus irá separar os que receberam o selo de Deus e os que receberam a marca da besta. Aqueles que se deixaram ser dominados em sua mente pela palavra de Deus, e aqueles que se deixaram ser dominados em sua mente pelos ensinos, pela cultura implantada pelo anticristo no mundo. Agora serão separados. Chegou o tempo de separar o joio do trigo. A consumação do século chegou. Apocalipse 14, versículo 14 diz assim: olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça, e uma foice afiada na mão. Então surge um quarto anjo, que traz uma mensagem direta de Deus a Jesus, conforme nós podemos ver. Veja, ele vai falar agora com este que está sentado neste trono, este semelhante ao Filho do Homem, então a Jesus. Verso 15 e 16 diz assim: então saiu do santuário outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Os santos de Deus foram agora separados. E neste momento surgem dois outros anjos para ceifar o joio. Aqueles que se prostituíram espiritualmente, que receberam a marca da besta, que acolheram o sistema cultural, político e econômico implantado pelo diabo ao longo dos anos. O tempo do tormento chegou para os incrédulos, para os adoradores do anticristo, para os que se bebedaram no prazer oferecido pela grande Babilônia, a este sistema que rege o mundo. E preste muita atenção, porque os textos vão ficando mais pesados. Então agora foi ceifado a igreja, foi ceifado o povo de Deus. E agora vai ser tratado aqueles que ficaram, aqueles que não foram ceifados, aqueles que receberam a marca da besta. A partir do verso 17, eu quero convidar você a me acompanhar agora. Apocalipse 14, do 17 ao 20. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Este texto é escrito numa linguagem apocalíptica, uma linguagem figurada, mas é um texto muito pesado. As uvas que estão sendo pisadas aqui são os homens e as mulheres que viveram na incredulidade, na idolatria, na feitiçaria,
na mentira. Homens e mulheres que viveram na imoralidade sexual. LGBTQI+, que não se arrependeram. Neste lagar estão sendo pisados assassinos, religiosos. Que falam em nome de Jesus, mas não fizeram a vontade de Deus Pai. Homens e mulheres que não se arrependeram enquanto tiveram chance. Durante a história nós estamos vendo aqui no livro de Apocalipse, diversas vezes Deus tocou trombetas como anúncio para o arrependimento. Entretanto, estes homens e estas mulheres não se arrependeram. Eles preferiram se embebedarem nos prazeres deste mundo. Viveram buscando e correndo aquilo que este mundo pode oferecer. E agora eles estão no lagar. Lagar é o local onde a uva era colocada e ela era então prensada com os próprios pés, né, daqueles que a plantavam. Este é o lugar que esse povo está sendo colocado. Estão sendo pisados por Deus, pelo Cordeiro. Está escrito. Eu espero que você não esteja neste lagar da ira de Deus. Ainda é tempo de se arrepender. Nós estamos no tempo de se arrepender. Nós não podemos ficar brincando de fazer de conta que somos crentes. Deus sabe quem é crente de verdade. O capítulo 15 se inicia com a visão de 7 anjos e 7 pragas, ou 7 flagelos. Alguns estudiosos entendem que o capítulo 15 e 16 narram acontecimentos que ocorrerão um pouco antes da colheita, que nós acabamos de ler, narrado aqui no capítulo 14. Eu quero convidar você então a ler comigo agora o capítulo 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Todo o livro do Apocalipse nos mostra que o juízo de Deus vem acontecendo de forma crescente na história. O juízo está se intensificando. Da mesma forma, o livro nos mostra então que a ira de Deus vem crescendo sobre a humanidade. Chegamos a um momento agora da história que o cálice da ira de Deus se encheu. E agora a sua ira será derramada sobre os homens. Trombetas já foram anunciadas, dando aos homens a oportunidade de se arrependerem. Catástrofes, tsunamis, todas estas coisas nós vimos são trombetas sendo tocadas para que o homem perceba que não tem poder sobre si, sobre a história, sobre a natureza, para que ele perceba o quão pequeno é, para que possa se render a este Deus. Oportunidades têm sido dadas por Deus ao longo da história, o evangelho tem sido pregado. O castigo que antes era sobre 1/3 da humanidade, quando nós estávamos lendo, vocês devem se lembrar disso, sempre está falando 1/3 da humanidade, era sobre 1/3 do mar, 1/3 da terra, mas agora não há mais anúncio para o arrependimento. A ira já não é mais parcial, ela abrange tudo, toda a terra e a todos. Não há mais salvação. Não há mais salvação. O tempo da graça terminou. Contudo, Deus, mais uma vez, Ele inicia trazendo a memória do apóstolo João. Ele está agora querendo mostrar para João, e também para mim e para você, que estamos lendo hoje
que ele colocou seu povo num lugar seguro, conforme nós podemos ver agora em Apocalipse 15, a partir do verso 2 e 4. Isto é, ele vai mostrando agora que chegou esse tempo, acabou, agora ele vai mesmo pisar sobre os homens, mas entretanto ele faz com que João possa ver novamente que ele já deixou o povo dele agora separado. Aqueles que foram fiéis, aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, esses não vão passar agora mais por esse sofrimento. Então nós já estamos falando de algo que acontece após o arrebatamento e a vinda de Cristo. Como eu falei, o arrebatamento e a vinda de Cristo são simultâneos, e é neste tempo que está acontecendo tudo isso. Então preste atenção. Apocalipse 15, versículo 2 ao 4. Vi algo semelhante a um mar de vidro, misturado com fogo, e de pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas, que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Amém. Você vai estar nesse lugar, amém? Você crê em Jesus Cristo? Se você ainda não tem certeza disso, você precisa tomar essa decisão, para que você não seja pisado naquele lagar. Enquanto a igreja está segura no céu, a ira de Deus agora alcança todos que não deram ouvidos aos anúncios das trombetas e nem do evangelho pregado pela sua igreja.